Feliz sábado, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Como é que foi o dia ontem? Como é que foi o culto do pôr do sol que vocês fizeram? Foi legal? Na minha casa foi muito legal. Confesso que eu já vou ficar com saudade da nossa historinha, da nossa aventura que vivemos essa semana. O tema da nossa lição, não podemos esquecer. Uma boa esposa para Isaac. E vocês já decoraram o versinho da semana? Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O que quer dizer excede? É que o valor da mulher virtuosa é muito maior do que essa joia tão preciosa que é o rubi. Olha só, nós estudamos a primeira lição, que foi a de domingo, depois que Isaac já tinha passado muito tempo, que ele tinha passado por aquela situação de que Deus tinha pedido para Abraão, seu pai, o sacrificar. Mas isso não aconteceu, né? Vocês lembram? Aí agora ele já estava um homem grande, o seu pai já estava velhinho e a sua mamãe, Sara, já tinha morrido. Isaac sentia muita saudade da sua mamãe, porque Sara era muito carinhosa, muito amorosa, gostava de contar lindas histórias para ele. E por isso ele sentia muita saudade. E ele sentia um desejo muito grande no seu coração de ter uma esposa parecida com a sua mãe. Bondosa, amorosa, gentil, hospitaleira. E aí, o que aconteceu? Abraão pediu para o seu servo, que se chamava Eliezer, para ir até uma cidade chamada Harã. Lá nessa cidade moravam vários parentes de Abraão. Morava um irmão dele chamado Naor, lá naquele lugar. E com certeza lá Eliezer ia encontrar uma boa esposa para Isaac. Foi uma missão muito difícil para Eliezer. E ele ficou com medo, vocês lembram? Mas Abraão acalmou Eliezer dizendo assim para ele: olha, Eliezer, não fica com medo, porque os anjos do Senhor vão te acompanhar nessa jornada e vão te ajudar nessa missão. Eliezer era o servo mais antigo de Abraão e Abraão tinha muita confiança nele. Vocês lembram que eu contei para vocês que naquela época eram os pais que escolhiam o esposo ou a esposa para os seus filhos? Hoje em dia não acontece mais assim. Mas antigamente era assim, e os filhos eram muito obedientes e aceitavam a esposa ou o esposo que os seus pais escolhiam. Isaac era um jovem muito obediente. Ele obedecia a Deus e obedecia também o seu pai. E por isso, ele precisava casar com uma esposa muito bondosa e que também fosse obediente a Deus. E aí, Eliezer começou a sua viagem. Ele começou a se aprontar. Lembra que eu contei? Que ele começou a se aprontar. Ele preparou 10 camelos e preparou muitos presentes para levar para a noiva, que seria a esposa de Isaac. E aí eles começaram a viagem. E vocês lembram o que foi que Eliezer fez quando ele chegou, depois de muitos dias caminhando, viajando, eles chegaram numa cidadezinha chamada Harã. E aí, quando ele chegou lá, ele ficou perto de onde mesmo? Isso mesmo, ele ficou perto de um poço. E aí, depois, ele ajoelhou-se e orou, porque ele confiava em Deus. Amiguinhos,
nós também precisamos confiar em Deus. Em momentos difíceis da nossa vida, quando a mamãe ou o papai estiver doente, ou você mesmo estiver doente, o que você deve fazer? Ajoelhar e orar, assim como Eliezer fez. E assim que Eliezer terminou de orar, rapidamente ele foi atendido, porque Eliezer orou com fé. Como foi a oração de Eliezer, vocês lembram? Ele ajoelhou e pediu a Deus que ele enviasse uma moça que fosse obediente, que fosse temente a Deus. E essa moça, ela iria dar água para ele e também iria servir os seus camelos. Ou seja, seria uma moça prestativa. Amiguinhos, vocês são prestativos? Vocês gostam de ajudar em casa? Ou quando a mamãe ou o papai pede para você fazer alguma coisa, vocês batem o pé e vão resmungando: ah, mamãe, ah, papai, eu não quero ajudar agora. Eu estou assistindo um desenho agora. Vocês fazem assim? Ah, eu acredito que não. Claro que não, porque todos os amiguinhos que estão assistindo essa liçãozinha são amiguinhos obedientes, não é mesmo? Continuando, assim que Eliezer terminou de fazer a sua oração, de repente, um grupo de jovens foi chegando perto de Eliezer. E uma delas era uma moça muito bonita, muito sorridente e que gostava de ajudar. Ela foi até Eliezer e Eliezer perguntou assim. Ela chegou perto de Eliezer e aí Eliezer perguntou assim para ela: você poderia me dar um pouco de água? Imediatamente ela pegou o seu cântaro que estava aqui no seu ombro e serviu água para Eliezer. E depois ainda falou: Senhor, você quer que eu também dê água para os seus camelos? E aí ela ia correndo, enchia o cântaro aqui no poço. Naquela época, amiguinho, não tinha torneiras, não, era poço. Tinha que puxar água assim, ó, com o baldinho. Aí ela enchia o baldinho, colocava no seu cântaro e levava e dava água para os camelos, que eram 10, eram muito camelos. E os camelos bebem muita água, eles sentem muita sede e aí eles precisam tomar muita água. Aí eles ficam abastecidos e depois eles aguentam passar muitos dias sem tomar água. A gente não, né, amiguinha? A gente precisa tomar muita água para ficar hidratado. Aí os camelos tomaram água, ficaram abastecidos de água e, continuando a nossa historinha, Eliezer ficou muito admirado, porque o Senhor imediatamente ouviu a sua oração, né? E novamente ele orou ao Senhor, agradecendo a Deus. E aí Rebeca recebeu alguns presentes de Eliezer. E aí Rebeca foi correndo para sua casa e contou tudo o que tinha acontecido para a sua família. Labão, que era o seu irmão, saiu correndo curioso e foi ver quem era esse homem. Aí conheceu Eliezer, levou Eliezer para a sua casa e lá eles serviram um delicioso jantar. Mas Eliezer não quis jantar imediatamente. Logo ele contou por que ele estava ali, porque ele tinha vindo com aquela caravana, contou que ele era servo de Abraão e que Abraão era irmão, né, do pai de Rebeca.
Abraão era tio de Labão e de Rebeca. Que coincidência boa! Tudo isso foi o Senhor que guiou. Foi o Senhor que fez tudo isso acontecer. E aí, imediatamente, eles perguntaram para Rebeca: Rebeca, tudo isso que Eliezer, o servo do teu tio, contou, nós temos certeza que vem do Senhor. E agora, minha filha, você quer ir para casar com Isaque? E Rebeca respondeu que sim. Ela era uma jovem muito obediente, muito prestativa e amava Jesus. No outro dia, pela manhã, arrumaram as suas coisas, sua bagagem. Ela arrumou toda a sua bagagem porque ela ia embora, né, para bem distante. Ela também levou algumas servas. Eliezer deixou vários presentes lá na casa para a família, né? E foram embora. Viajaram por muitos dias. E quando chegou um determinado dia, assim ao anoitecer, eles estavam chegando. E aí lá no campo, eles encontraram Isaque. Ele estava ajoelhado, orando. Rebeca ficou curiosa para saber quem era e perguntou de Eliezer. E Eliezer falou para ela: é Isaque, o seu marido. Rapidinho ela pegou um véu e colocou e cobriu o rosto. Isaque também viu quando a caravana chegou. E ele já sabia que aquela era a sua noiva. Eu imagino que o coração de Isaque ficou assim, ó, batendo forte. E Rebeca também. Tenho certeza que ela ficou nervosa. E aí, quando eles se encontraram, eu tenho certeza que eles se amaram. Um gostou do outro. E isso é muito bom. E aí, Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara. E lá eles se tornaram marido e mulher. Aqui. Isaque e Rebeca. E formaram uma família muito feliz. Agora, amiguinhos, ao final dessa lição, nós vamos cantar a musiquinha Se na Família Está Jesus. Vocês conhecem essa musiquinha? Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Por que será que o lar de Rebeca e Isaque foi um lar feliz? Sim, isso mesmo, porque Jesus habitava nessa família. O meu desejo, amiguinho, é que Jesus habite na tua família e que o lar de vocês seja um lar muito feliz. Eu quero desejar a vocês um feliz sábado e até o nosso próximo encontro. Foi muito bom estar com vocês nessa semana. Um abraço e um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.